Estamos de volta e vamos falar uma coisa assim, que algumas pessoas acham que não, que é bobagem, que tem que deixar o tempo agir no ser humano e que não precisa, mas 90% acho que precisa. E eu vou lembrar uma coisa assim de muito tempo atrás, que a Zaclis Miranda, que foi uma mulher maravilhosa, durante sua estada aqui em Ponta Grossa, fazia um Natal para as crianças, para as pessoas carentes, a mansão dela que tem, continua aqui no centro da cidade, era aquela filha, e ela era uma pessoa de um coração muito além do seu tempo. Infelizmente foi muito jovem, mas ela sempre dizia assim, se for preciso para pagar para aparecer numa capa de uma revista, eu pago porque eu quero, porque eu gosto. E hoje nós vamos falar de misto de vaidade e com até o próprio, a luta do dia a dia, com o cirurgião plástico, professor e etc, Marcos Tomé. Tudo bem, meu querido? Léo, um prazer estar aqui com você. Tava com saudades de você. Então, fazia muito tempo que a gente não conversava pois até, é. né? Mas eu acho muito legal, agradeço o convite novamente para estar aqui, explicar um pouquinho para a galera de casa aí como é que funciona, o que tem de moderno aí. Ó, né? Antes de tudo, eu quero te perguntar uma coisa que está acontecendo. Bora, Ó, faz dias estão me perguntando, é verdade que o peitão já ninguém, a mulherada não quer mais peitão, quer peitinho, agora estão tirando os peitão e pondo peitinho? Isso aí é muito curioso, essa tua pergunta, é ótima, aliás. Na verdade, a gente percebe que aqui no Brasil, né, essa onda ela veio dos Estados Unidos para cá, antigamente com a questão de peito maior, né, seio maior. Então, muitas pacientes ainda procuram para aumentar o seio. Tem aquelas que já têm a prótese de silicone, por exemplo, e querem reduzir essa prótese. Mas a gente tem que tirar a pele junto. Então, é aquela cirurgia que a gente fala assim, ó, levantamos um pouquinho teu peito, tiramos a pele em excesso e trocamos por uma prótese menor. Isso acontece. Mas isso, deixa eu só te cortar. Isso. Mas isso então não é uma questão de opção, é uma questão até porque ela deve ter feito a prótese há um tempo, quando era mais jovem um pouco, aí com a idade a pele cedeu, então a retirada da pele, e para isso ela pode daí já aproveitar e diminuir um pouco. É isso? Não, não? Exatamente. Porque assim, Léo, quando a paciente procura a gente por uma mamoplastia de aumento, né, que é a inicial, quando ela não tem seio grande, quando ela tem umas pacientes até que não tem nada, né, se assemelham aí a um tórax mais masculino, por assim dizer. É que tem uns homens que tem mais peio que mulher. É por aí mesmo. Então assim, quando ela procura e ela quer aumentar, então qualquer volume que você coloque a mais, já vai dar um volume que seja, que apareça mais. Por exemplo, se eu coloco uma prótese de 200 ml numa menina que não tem nada, ela vai ficar com o peito grande. Certo. Então o grande passa a ser relativo pelo ponto de vista que você olha. Mas realmente, hoje em dia tem muita paciente que está procurando a gente para reduzir um pouco o tamanho da prótese, porém aí, para tirar essa prótese maior e colocar outra prótese menor, tem que se tirar o excesso de pele. Exato. Agora, você falou em novidades. Antes da novidade, tem mais uma pergunta. Outro dia eu estava conversando com umas pessoas, elas falaram assim que a única coisa que não pode ser feito, que eu discordei porque, como eu convivi muito com o Miléo, e assim, eu era amigo dele, da casa dele, coisa e tal, né, do César, então ele sempre me contava coisas que era possível fazer. E essa pessoa me falou que nada pode ser feito no pescoço. Mas pode ser feito no pescoço, não é porque o Miléo me falava ele chamava assim, abotoar o casaco, parece que ele falava que puxa aqui assim, não é isso mais ou menos? Não, então, realmente, é bem interessante. Quem te falou isso daí, com certeza está desinformado, né? Então vamos corroborar mais com a ideia do Dr. César antigamente, né, dos cirurgiões plásticos mais antigos, e hoje aí as técnicas mudaram um pouquinho. A gente ainda pode fazer esse jaquetão aqui na frente que você fala, que é tratar um músculo chamado de platisma, né? Mas a incisão normalmente a gente faria aqui embaixo, se descolaria essa pele, às vezes até se tira um pedaço desse músculo aqui, se trata ele fazendo uma sutura aqui nessa região, tira o excesso de pele e pronto. Essa é uma técnica. Hoje, nós estamos fazendo, principalmente, eu gosto de fazer a técnica por trás, que se chama cervicoplastia lateral. Pessoal de casa, o que é isso? Puxar o pescoço pro lado. Só que a incisão vem aqui atrás. Que ela fica menos visível. Isso, é uma incisão mais estendida. A gente não corta o músculo nessa região, mas a gente traciona ele pro lado. Então você marca mais o pescoço. Que seria a mesma coisa do levantar aqui? É um lifting, só que daí para a parte posterior. Você pega aquela incisão clássica de quem faz cirurgia de face, que às vezes poderia parar aqui, né, na orelha, você estende ela para trás, vem aqui no pezinho do cabelo, descola aqui e traciona o pescoço por essa lateral. Então é uma outra técnica mais moderna. Mais moderna, se chama e menos traumática. Isso, se chama cervicoplastia lateral. Puxar o pescoço pelo lado.
por assim Seria... dizer. Então existe. Existe. Então eu não estava errado em discutir isso. De jeito nenhum. E pessoas que fazem cirurgia de face, Léo, é muito importante tratar o pescoço, porque o pescoço traduz, para quem te olha, que a pessoa entrega a idade, vamos dizer Justamente, assim. foi o que a pessoa estava falando para mim. Entrega a idade. Eu falei, não, cara, tem mesmo. Eu lembro que o Milhão falava que tinha, agora você está confirmando que tem. E o doutor César é um excelente cirurgião de face, que fique registrado para todo mundo aqui. Gostava muito do trabalho dele. Então, a ideia hoje, né, que passa a ser bem moderna, é a gente fazer procedimento com uma cicatriz um pouquinho menos invasiva, né? Então, a gente pode, de repente, ao invés de entrar com a cicatriz que vinha antes dentro do cabelo e tal, a gente pode parar ela no pé da costeleta aqui. Então, são técnicas. Isso, técnica mais avançada. E daí você falou em modernidade. Antes da gente falar exatamente, porque assim, às vezes eu não pergunto o que o nosso entrevistado vem, o assunto acaba não entrando. Mas porque eu vou perguntar outra coisa. Bora lá. O que existe de modernidade, então? Então, hoje em dia, na verdade, está muito em alta, né, em voga aí, se utilizar produtos no teu rosto que eles possam ajudar a produção de colágeno. Porque acontece o seguinte, pessoal, quando você fica um pouco mais velho, a partir dos 28, 30 anos de idade, o seu organismo ele começa a degradar o colágeno natural. Né? O colágeno é o que dá firmeza para a pele, elasticidade para a pele. E isso você vai perdendo ao longo do tempo. Por isso que nós envelhecemos. Nós ficamos com o aspecto de rosto mais caído, porque a pele não fica tão firminha, a estrutura que tem por baixo da pele, que é um músculo, ele também fica mais flácido. Como todos os nossos músculos. Como todo o nosso organismo. E a grande sacada do rosto hoje em dia além de fazer o tratamento com pontos, sutura dentro do músculo que a gente trata, e tirar o excesso de pele, que é o que vocês sabem como sendo esticar o rosto, nós podemos usar produtos que estimulam a produção de colágeno, porém de maneira natural. Quando a gente coloca ele dentro do nosso organismo, ele estimula o teu próprio corpo a produzir esse colágeno. Mas são cremes ou precisa ser através de cirurgias? Preenchimento. Então a gente faz a cirurgia e também usa o preenchimento para modelar o rosto. Isso é muito interessante. Isso. Agora, antes disso, mas existem também alguns lasers que fazem essa produção? Não, até pode existir. Assim, não necessariamente nesse aspecto que você está falando dessa modelagem. Isso. Mas que eles podem ativar um pouco a produção desse colágeno. Sim, existe, mas aí tem uma grande diferença, né? Você estimular a produção é uma coisa. Você ter o efeito lifting é outra. Qual a diferença do efeito lifting? O lifting é quando a gente suspende através de um procedimento cirúrgico tudo que está caído, tanto o músculo quanto a pele. Eu estiquei e depois eu induzo a produção de colágeno. Então esse preenchimento com esse produto me dá mais volume. É a volumização da face. Eu injeto um produto que vai me dar volume. É aquele negócio que às vezes dá problema, que a gente sempre ouve falar em matérias que põe muito no bumbum e na cara, que não é esse? Excelente pergunta. Não, esse daí é um produto chamado metacrilato, polimetilmetacrilato. Esse produto é um produto que é de uso definitivo, tá? Então, não sai esse. Nós cirurgiões plásticos, digo para você com certeza absoluta, a grande maioria não gosta de utilizar esse produto. Ele tem a sua função, porém a gente sabe que ele não sai do seu organismo, ou seja, ele não é absorvido. E tirando isso, esse produto localizado ele pode causar algumas complicações, como por exemplo fazer granuloma, que seria um processo de corpo estranho no teu organismo, então fica mais inflamado naquela área. Ele pode proporcionar também morrer a pele naquela região, que é uma necrose, por assim dizer, que a gente fala. E outra coisa que ele pode migrar ao longo do tempo. Por exemplo, eu posso injetar ele aqui e ele vir parar em outras posições. E aí faz uma coisa aqui. Exato, dá ondulação de maneira errada. Isso aí não se usa mais na face. Algumas pessoas utilizam para preenchimento de poucas regiões. Por exemplo, para vocês entenderem, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele fornece esse produto para ser utilizado pelo SUS em pacientes, por exemplo, que tenham alguma doença de imunossupressão, por exemplo, HIV, né? Então, quem tem AIDS, o SUS fornece para que se preencha e não fique tão caracterizado o rosto, por exemplo, ou outra parte do corpo. Isso é só um exemplo do que pode se usar. Então, mas esse produto que você falou, então, que não tem nada a ver com esse... Não é esse. É um produto que, com o tempo, o organismo absorve. Completamente. Ele é biodegradável, ou seja, o teu organismo absorve completamente ele, mas durante esta absorção tem a ativação de produção de colágeno. É sensacional. Mas aí, isso a pessoa teria que tirar esse excesso de pele
ou ela pode fazer esse preenchimento sem necessariamente tirar o excesso de pele? Excelente pergunta, ótimo. Hoje em dia está muito em alta aí o tal do que as pessoas chamam de MD Codes, né? Que é o Medical Codes. Isso aí é bem bacana. Mas não necessariamente você precisa fazer um full face, ou seja, um rosto completo. A gente pode utilizar só um preenchedor, que seria esse tipo de produto, sem necessariamente fazer uma cirurgia plástica. E também com efeito de lifting. Então, por exemplo, nós temos alguns fios cirúrgicos, fios de sustentação que você fala aí por aí. Né? Até lembra que uma vez eu dei uma entrevista para você sobre isso. Modernizou essa técnica. Hoje a gente passa essa sutura no rosto que tem um efeito de lifting sem cortes e que ele também estimula o teu organismo a produzir o colágeno. Então você tem dois efeitos em um tratamento. Você ganha um efeito de suspensão facial, ou seja, de estiramento da pele, esticar o rosto, mas também com a produção de colágeno. E olha que legal, Léo, no lugar que você passa o fio. Então eu estou produzindo colágeno no meu rosto. Então tem muita bacana gente... isso. Não, é sensacional. Então tem muita gente que me pergunta o seguinte, mas Tomé, eu estou tomando colágeno. Tem o mesmo efeito? Não, não tem. Uma coisa não tem a ver com outra. Quando você toma o colágeno, ele vai ser processado pelo teu organismo. Então, aproveita pouco, né? A perda muito pouca, praticamente, assim, o efeito irrisório. É irrisório. Mas, quando você coloca um produto desse no teu rosto, além do efeito de tracionar, não cirúrgico, você também ganha a produção de colágeno aqui, tópico, comprovado cientificamente. Nossa, isso é fantástico. É sensacional. Essa é a modernidade que tem hoje em dia, a questão das cirurgias ou não cirurgias, dos produtos que vêm. Porque com essa produção mesmo, claro, é que as pessoas dizem assim, mas que nem vamos comparar, sem uma comparação sem nada a ver, o Botox. A pessoa diz, mas eu tenho que fazer daí de cada 6 meses. Tem que fazer. Tem que fazer. Não é? Que bom que tem que fazer, que o organismo absorve, que poderia, de repente, dar uma coisa errada, que nem aquele outro que você falou, e nunca mais sair. Exato. E isso passa a não ser legal. Passa a não ser legal mesmo. O que as pessoas querem? As pessoas querem envelhecer. Qual é a melhor cirurgia plástica que existe, Dr. Marcos, pro rosto? Na minha opinião, é aquela que você olha a pessoa, não diz que ela operou, ela aparenta estar saudável, mas com a idade que tem. Justamente. Não é? Justamente. Adianta você ter, por exemplo, 90 anos parecendo uma menina de 20 no rosto? Não vai ficar, não vai... essa equiparação não existe. Tem muito isso em novela mexicana. Você não viu isso já? Assim, aquelas atrizes mexicanas, eu tava vendo ontem até, que eu fico mudando muito de canal. Tinha uma cena assim que eu vi eu não sei que novela que era. Eu vi ela descendo num porão lá e fiquei vendo. Ela assim, uma senhora, assim, com aquele cabelo bem, sabe, de laque, coisa. Cara, mas a cara dela parecia uma menininha. Eu falei, nossa, olha que contraste, né? É um contraste meio agressivo até. Não é bonito, né? Não é bonito. Acaba que você chama atenção de uma maneira negativa, não positiva. Na minha opinião, a melhor cirurgia plástica, o melhor procedimento na face, como eu falei, é quando você olha e fala assim, por exemplo, duas pessoas conversando... você tá bonita. O que você fez? O que você fez? O que você tá usando? É isso aí. Pra mim é o melhor resultado. Então, quando eu faço muito cirurgia de face, gosto muito de operar face. E eu tenho por costume tratar o músculo abaixo da região da pele, né? Porque nós, cirurgiões plásticos, como nós operamos o rosto, nós soltamos a pele do rosto. Claro. E tem um músculo embaixo que se chama SMAS, Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. Para as pessoas entenderem o músculo. É o músculo que cai, é o que dá a bochechinha de bulldog, é o que dá a flacidez do rosto. Então, muito cirurgião plástico dá ponto nesse músculo para tratar. Eu também gosto de, além de dar ponto, eu descolo esse músculo. Mas você levanta ele? Levanta o músculo inteiro. Então, muitas pessoas falam assim, mas e o medo de ficar paralisado, o rosto e tal? Tem que saber fazer, mas eu gosto muito de descolar esse músculo, eu tiro um pedaço dele e ressuturo ele. E isso faz com que a tua face, ela erga em bloco. Eu suspendo tanto o pescoço quanto o terço médio, mas no músculo. Então, essa técnica se chama esmacectomia. Para as pessoas entenderem, eu corto um pedaço do músculo e suturo novamente. Mas puxa o bloco. O bloco. O bloco. Porque às vezes, lógico, porque de repente se a pessoa não puxa, ela pode puxar aqui e o resto não, né? Não vim. Há essa possibilidade de o outro não vir. Com certeza. E tirando isso aí também, para ser adjuvante, vamos dizer assim, né, a gente teria a possibilidade também de fazer lipoaspiração na face,
que muitas pessoas me questionam, mas eu posso aspirar meu rosto, doutor Tomé? Pode. Mas como que funciona isso? Eu sei que existe aquele queixo, né? Aquele queixo dá para fazer líquido, Aham, né? sim. A gente aspira principalmente na parte submentoniana. Aquele que fica aquele queixo mais que chama queixo duplo, né? Isso. E aí o queixo duplo, a gente pode, além de aspirar, tracionar. Então, mas daí esse tracionamento vai junto com o pescoço? Vai junto, porque quando você aspira a gordura que está aqui abaixo, caído. Fica mais flácido. E essa flacidez a gente tira como? Algumas técnicas. Ou na frente, ou aqui eu gosto mais, lateral. Agora, dentro desse aspecto, o que cresceu mais na cirurgia plástica? Me parece que ela é um crescente, não é? Então, a cirurgia plástica, ela é bonita, Léo, por causa disso. Eu acho ótima também. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Eu acho sensacional. Outro dia eu estava no shopping, a mulher disse, nossa, olha, eu nunca fiz cirurgia. Eu falei, cara, faça já que você está precisando. Meu cartão aqui, manda meu cartão. Mas assim, o grande barato da cirurgia plástica é o seguinte, né? Fazem muitos e muitos anos, né? Que é feita da mesma maneira. Tem aí, ó, tem umas fotos aí, ó. Essa foto da internet, né? Então, essa é só para dizer mais ou menos o sentido, né? Realmente, aumenta a cada ano que passa a cirurgia plástica no país. Hoje nós somos, em ranking, o primeiro ou o segundo país do mundo em volume de cirurgia plástica. É mesmo? Sim. Teve um ano que a gente passou os Estados Unidos, depois eles passaram, a gente fica brigando nessa metáfora. E a masculina aumentou? Aumentou bastante, Léo. Hoje a gente praticamente 20% do volume, hoje eu diria que seria de homens. Homens se preocupam muito com rosto, com nariz e com pálpebra. Abdômen. Pálpebra, a parte assim mais facial e corporal seria mais lipoaspiração e rinoplastia. É a que eu mais faço no homem. Porque assim, eu vejo muitas pessoas preocupadas com a questão, homens preocupados com a questão das bolsas do olho. Bolsa de gordura. Bolsa de gordura. Sim. Porque a bolsa de gordura, ela dá um aspecto mesmo de cansaço, de pessoa que parece que está bêbado sempre, não dá essa impressão? E ela entrega a idade. E ela entrega a idade. Não é? Então, assim, mas é uma cirurgia que feita da maneira correta, ela tem um resultado positivo. Porém, tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia tem muita invasão de outros médicos que não são cirurgiões plásticos na nossa área. E acaba que daí a complicação é mais difícil de ser tratada. Um exemplo, né? Tem algumas pessoas que fazem cirurgia de maneira inadequada, com um profissional que não é especialista na área, que é o caso do cirurgião plástico, e que ele pode ter isso daqui. Você fica tracionado, por exemplo. Então, para a gente resolver isso, às vezes tem que rodar um retalho de pele local para as pessoas entenderem, colocar mais um pouco de pele. Então, acaba que é uma complicação não tão agradável, ou ter que fazer uma cantopexia, que é subir o canto do olho. Então, assim, procure um cirurgião plástico. Eu sempre digo, é o membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que você estará em boas mãos. Mas, Marcos, veja bem, isso que você está falando, eu vou citar de novo o Milhão sempre falou isso. Sempre falou isso. A cada entrevista que eu fazia, cada coisa ele falava isso. E eu fico preocupado, sabe por quê? Porque parece que cada dia aumenta mais esse tipo de pessoas que entram na área cirúrgica, a área da plástica, que não são da plástica. E acontece aquelas barbáries que a gente vê na televisão, que matam pessoas porque acabam colocando produto que não deve, acabam operando no apartamento do cara, quer dizer, isso aí. sabe? Então, assim, mas aí eu queria entender por que com toda essa informação, e são pessoas, veja bem, pessoas que normalmente procuram esse tipo de coisa, são pessoas que culturalmente esclarecidas, não é? E a questão de dinheiro até é uma questão que hoje tem uns que parcelam e tal. Eu digo a questão cultural mesmo da pessoa. Como é que a pessoa não vai... Se eu vou comprar uma Hilux que custa 180 mil, como é que eu vou achar mesmo uma Hilux por 100? Não é? Então, mas você quer ver, Léo? Aí tem muito uma questão envolvida. Excelente entrada que você deu nesse assunto, que é muito bom falar sobre isso. A nossa área de cirurgia plástica, ela sofre uma invasão muito grande de outros profissionais, porque eles pensam em atender o paciente de maneira particular e aonde eles acham que eles vão ganhar muito dinheiro. Justamente, a ganância. Ganância. Então, mas o que acontece? Por exemplo, hoje as mídias sociais, principalmente aquelas onde você posta foto o dia inteiro, elas enganam. Você já viu algum médico, isso é muito importante de falar, você já viu um médico colocar foto de antes e depois de algum resultado ruim? Cirurgião plástico, nunca. Ou cirurgião plástico. Isso, cirurgião plástico. O trambica eu já vi. O trambica, então. Por quê? Porque é proibido pelo Código de Ética Médica e pelo Conselho Federal de Medicina postar foto de antes e depois.
Volte e meia, pacientes nas minhas mídias sociais me perguntam, doutor Tomé, por favor, coloque um resultado, por exemplo, tá? De rinoplastia antes e depois, de uns 100 anos depois, eu quero ver teu trabalho. Gente, a gente não pode divulgar isso. Isto ainda é proibido no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. Mas eu acho que deve ser proibido mesmo. Mas... Porque, embora no teu consultório você possa ter, obviamente, anos depois, para você ter até uma noção. Isso você pode, desde que você não mostre. Eu acho, Léo, que a questão mais forte para que a nossa área seja invadida por outros profissionais é exatamente a mídia social hoje em dia. Ninguém coloca foto feia. Ninguém coloca foto de uma necrose de seio. Ninguém coloca foto de uma paralisia de face. Ninguém coloca foto de um nariz que necrosou. E outra coisa também que nós temos que entender é que profissionais não médicos estão invadindo a nossa área, fazendo botox, volumização de rosto, a tal da harmonização facial. Deveriam mudar o nome do curso. Porque é surreal. Você sabe, eu tenho muito medo que você falou desse negócio da modelagem do rosto com esse produto que você falou, que eu já ouvi falar. Sim. Eu ouvi falar que existem pessoas que você acabou de citar que não são médicos. Exato. E que fazem isso. Rapaz, que medo que me dá disso. Quer dizer, medo de mim não, que eu não vou lá. Mas assim, eu fico com medo das pessoas que vão, porque o Botox, por exemplo, eu sempre digo assim, Botox por R$300 não existe. Não existe. Pode ser que ele compre o Botox, que é o nome, o Botox é da substância, acabou virando Botox, Sim, né? é toxina botulínica. Pode comprar um negocinho daquilo, misturar com água, sei lá com o quê, e fazer 3 daquilo e cobrar R$300 que dura um mês. Exato. Então, assim, não existe mágica. Não existe mágica. Formação. Então, para as pessoas entenderem, mas veja bem, eu vou no cirurgião plástico, ali eu vou pagar, por exemplo, X para fazer o Botox e vou em um profissional no médico, pago X divididos por 3. Sim, mas olha a formação do médico. O cirurgião plástico hoje é 3 anos de residência em cirurgia geral, de 2 a 3, mais 3 anos em cirurgia plástica, retirando os 6 anos de curso. Ou seja, é de 12 anos, de 11 a 12 anos para ele se tornar cirurgião plástico. Após isso, começaram a fazer esse tipo de tratamento. Então, como que pessoas que são não médicas ou os médicos que não são cirurgiões plásticos fazem isso em curso de fim de semana, onde ele aprende a fazer com 2 horas? Curso de fim de semana mesmo, rapaz. Em curso de fim de semana. Que eu ouvi uma vez um profissional me falando exatamente isso. Olha, mas eu vou lá, 2 finais de semana eu aprendo a fazer. Cara, eu fiquei muito assustado com ele. Falei, maluco, você vai fazer mal com as pessoas, rapaz. E a tua reputação, você tem uma reputação como médico, que não era cirurgia plástica, era médico normal. Você vai estragar a tua reputação como médico querendo ganhar um pouco mais de dinheiro entrando numa área que não é tua? Exato. Então, Léo, é muito engraçado que hoje a tal da palavra esteta, a esteta virou moda. Virou moda. Então, mas antes do esteta deveria virar picareta esteta. Bem isso. E daí, bem isso. Né, você viu o tal do esteta no cartão da pessoa? Fuja. Porque não tá certo. Fuja do esteta e fuja do preço barato. Não quer dizer que você não deva fazer, lógico. Você deve ir em 2, 3 cirurgiões plásticos para fazer um orçamento, para fazer assim, esse eu gostei mais. Tem que ir. Agora, não pegar uma diferença de 80% de um valor, porque mesmo que o cirurgião seja um pouco mais caro um do outro, vamos supor, ele não vai cobrar 80% mais caro. Não, exato. E assim, as pessoas me questionam, doutor, mas eu queria tanto operar com você, mas olha, tem um tal fulano que ele manda van buscar paciente para operar. Daí você percebe que essa van é com um médico que não é cirurgião plástico, e vai para outro lugar, faz em fundo de quintal. E às vezes acontece o seguinte, né, Marcos? Você, na tentativa de alertar o cliente, acaba revertendo contra você. Exato. Porque o cliente diz assim, fui lá, ele falou mal do cara, falou que o cara não era porque ele quer que eu opere com ele, que ele é mais caro. Não acaba revertendo isso? Acaba. Então é por isso que, na maioria das vezes, eu sempre foco, quando as pessoas vão até mim, no meu consultório, em mim. Eu nunca falo de nenhum outro colega, principalmente porque isso é antiético, e eu me considero muito ético. Porque, além de ser professor no curso de medicina aqui, ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro internacional da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica... Você tem uma história já, né, Eu tenho uma história. Eu tenho que estar dentro de uma normativa. Então, eu não posto foto de antes e depois, não faço isso nas mídias sociais. Quem me conhece sabe, só posto sobre o meu trabalho, sobre o meu visual, a minha pessoa. Então, isso eu acho que é o preponderante. Quando vocês olharem na internet foto de antes e depois... Médico não pode postar ainda, está proibido, desconfiem, porque mau resultado, ninguém vai colocar. Ninguém vai colocar foto de resultado ruim. E não existe, né, Marcos, uma forma de evitar isso, porque mesmo se for
a própria organização, não tem como, né? Porque quando você vê, o camarada já fez, não é? Então, na verdade, o que se faz, Léo, muita gente que posta esse tipo de foto, posta com o intuito de angariar cliente, né? Acelerar a curva, vamos dizer, né? Mas quando há essa postagem de fotos assim, não pode haver uma investigação? Ou não pode? Não pode. Isso mas acho que é tanta que acaba não dando, não dando para o Brasil inteiro daí. Mas eles abrem muito processo, tanto junto ao CRM, Conselho Regional de Medicina, né, ou federal, no caso, e também na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Só que, como você falou, né, demora-se um pouco mais de tempo, mas aí o estrago já foi feito. Quer dizer, às vezes você fazendo isso de colocar um resultado de antes e depois mentiroso, porque tem muito software também que manipula a foto, né? Claro. Certo? Que deixa uma foto mais bonita. Então, isso aí acaba que angaria o paciente no sentido de venha fazer comigo. Então, não é muito legal. Mas é um questionamento muito bom. Se alguém já viu um resultado ruim de um profissional postando o resultado dele ruim ou com uma complicação, ninguém faz isso. Viu. Os que Porque, postam. Voltando no próprio Botox, assim, em todos esses processos, é um processo assim, relativamente mais fácil, mas que as consequências dele mal aplicado também são graves, não é? Ele pode paralisar um músculo. Com certeza. Não pode dar uma coisa assim pior. Embora haja absorção, mas pode ser uma consequência ruim no período em que não é absorvido. Claro, é que muita gente que aprende até... Tem muito salão de cabeleireiro que fazem isso. Então, vai lá e aplica lá o Botox e a pessoa fica inteira torta. E aí, como é que faz, né? Então, daí cai pra gente resolver. Então, assim, tome cuidado. Eu sempre falo, é fácil. Como você falou, culturalmente falando, hoje todo mundo tem acesso a tudo na internet. É só entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pôr o nome do profissional e ver se ele é cirurgião plástico, simples assim. Aqui na nossa cidade, eu estou falando de Ponta Grossa, no caso, nós temos vários cirurgiões plásticos e, olha, de verdade mesmo, excelentes. Excelentes. Muito colega meu. Eu nunca ouvi falar ótimo. mal de alguém, de um dos nossos aqui, que diga, ele fez tal coisa errada. Sempre bem. Eu cito dois colegas meus antigos, que seria o Dr. Antônio Barrela Gama, que é o Dr. Gama, e o próprio Dr. César Milhel, que não está entre nós mais, infelizmente, mas eles são precursores de um movimento aqui em Ponta Grossa que, na verdade, não existia, eles eram os mais antigos aqui, e que se tornou referência no Estado. Então, isso é ótimo, e hoje os que estão aqui estão levando esse legado para frente. E uma coisa assim, eu convivi muito com o Milhel, que era amigo dele, na casa dele, no ar e tudo, o Milhel era de uma ética, sabe? Eu gostava muito dele. Ele sempre dizia assim, que quando queriam pôr os peitão, muitas vezes ele falou que não colocava, porque ele dizia assim, que tinha que colocar na estrutura do tórax. Isso. Né? Ele sempre falava isso pra mim, assim, certo. Elas vão lá, Léo, querem pôr uns troços, eu não ponho. Ele fala, eu não ponho. E ele não fazia, sabe? Então, quer dizer, isso é, além de ser extremamente ético, é preservar até uma coisa ruim que essa pessoa venha a ter pra frente. Claro. O que não é o caso, que eu não estou falando dos nossos aqui, que são éticos, que a maioria faz. Quer pôr um de 300, 400, põe, não importa se tem estrutura ou não tem estrutura, aí põe, não é? E a consequência para a pessoa depois é desastrosa. Com certeza, porque além de você ter, por exemplo, no caso da próstata, você falou, dor torácica, deformidade na mama, isso leva a pessoa a uma autoestima não boa, né? Então ela passa a se questionar também. E odiar o cara depois. Só que daí a Inês está morta. Já não adianta mais chorar. Claro. Entendeu? E uma coisa que é legal de falar nisso também, Léo, é que a cirurgia plástica, ela tem complicações, pessoal. O seu cirurgião plástico tem que te falar. Não existe mulher, por exemplo, com um seio igual ao outro, sempre tem uma diferença de tamanho, um lado do rosto sempre é diferente do outro. Isso é algo que é visível e quando você opera, você pode ter uma complicação. Por isso que nós explicamos antes e se assina um termo que você está ciente. Você pode ter morrer a sua pele, que seria a necrose, você pode ter uma infecção, você pode abrir os pontos. São exemplos de complicações. E isso as pessoas têm que saber. Só que é muito difícil hoje na nossa vida perfeita das mídias sociais que você consiga ver uma complicação cirúrgica. Poucas pacientes são corajosas a ponto de falarem, olha, eu fiz, aconteceu esse tipo de coisa, mas a maioria dos profissionais que postam fotos, eles só põem excelentes resultados. Mas essas pessoas que acabam tendo essas sequelas,
elas só acabam revelando quando há um caso de uma morte, de alguma... Sim, que nem... isso, Ah, é mas verdade. ele também fez em mim, olha como é que eu fiquei. Daí ela começa a mostrar. Exato. Não é? Mas é assim, né, Léo? Como tudo na vida, né? Não vai ser perfeito o sistema, mas existem bons profissionais, existem aqueles profissionais que são coerentes, são éticos. Então eu acho que eles estão mais capacitados para resolver aí, então, a maioria dos problemas das pessoas. Né? Eu sempre, quando eu vou procurar por ajuda para mim, ou, exemplo, vou comprar um carro, eu vou pesquisar primeiro. Né? Agora, você imaginou, como você falou, eu vou comprar um carro hoje que custa 150 mil reais. O cara chega para mim e fala assim, ó, te vendo por 50, mas e qual que é a mágica, né? Vai ter algum problema, né? Ó, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó, quem quiser, que puder, parcela, faz qualquer coisa, mas isso que seja para você se sentir melhor, que a autoestima melhore, para você circular melhor, faça. Claro que dentro desses profissionais que a gente falou. Você sabe que nós já conversamos 40 minutos e eu queria conversar com você mais 40, mas eu tenho outro entrevistado lá e se eu não e o programa termina às 2, mas eu quero te dizer o seguinte, que foi maravilhoso você ter vindo aqui. Nossa. E eu quero que você venha mais vezes, entendeu? Eu até falei pro Matheus assim, olha, a agenda do Marcos, eu nem sabia que você já estava dando aula no curso de medicina, parabéns por mais essa conquista. Quer dizer, as conquistas vêm pelo trabalho que a gente tem, né? Pelo nosso passado, vêm as nossas conquistas, né? É isso aí. E a merecedora. Então, os seus alunos com certeza vão ter essa ética sua e essa vontade de fazer o bem, não importa que área da medicina que a pessoa vai se dedicar. É isso aí, né? Lembrar sempre que, acima de tudo, em primeiro lugar, nós somos médicos, né? Então nós temos que compreender as pessoas e depois disso, eu acho que se você fizer o trabalho adequado, com técnica moderna, eu acho que você chega a um resultado satisfatório para todo mundo. Então eu agradeço o teu convite novamente de estar aqui. Eu posso dar o endereço da tua clínica ou não posso? Eu acho que pelo CRM não, mas é só pôr meu nome no Google. É que assim, eu te pergunto, sabe por quê? O Milão sempre dizia, não põe meu nome, não põe meu nome. Todo mundo sabia, mas é só pôr o nome lá que fica tudo certo. Querido, obrigado. Léo, muito obrigado, abraço a todo mundo de casa e à disposição. 2 minutos, a gente volta.